Olá pessoal, bom dia a todos. Os que estão vendo esse canal pela primeira vez e não me conhecem, eu me apresento, eu sou o professor Vieira e este é o canal Antônio Vieira, cujo propósito é colaborar com a educação e a formação profissional de todos aqueles profissionais que têm a topografia em seus currículos, tanto em nível médio quanto em nível superior. Nesses últimos vídeos, nós estamos explorando algumas questões de concurso que caíram no Instituto Militar de Engenharia, na Marinha do Brasil, e gostaria que vocês colocassem aí nos comentários se gostam desse tipo de abordagem, que eu continue a fazer essas questões de concurso. Estou me dedicando aqui inicialmente a essas questões discursivas, ou se prosseguimos o nosso rumo que estávamos seguindo antes, fazendo temas relacionados com aplicações da topografia, na engenharia e assim por diante. Então vamos falar nessa questão de hoje, na questão 8 do concurso da Marinha em 2018. Dentre as várias carreiras de engenharia que se abria esse concurso, está o de engenheiros cartógrafos, o de engenharia cartográfica, né? Essa questão número 8, ela diz respeito à loxodrômica, uma curva muito importante na cartografia náutica e na navegação, e ela quer saber o comportamento que essa curva tem na projeção de Mercator, né? Então o candidato já deve ter alguns conhecimentos anteriores, né? Deve ter se preparado para a prova, já deve saber a equação da projeção de Mercator, deve ter uma ideia do que é a loxodrômica, já ter visto assim alguma coisa sobre ela, embora ele no enunciado ele refresque. Então a questão 8 diz assim, valendo 8 pontos. A loxodrômica é a curva que na superfície da Terra faz um ângulo constante com os sucessivos meridianos. A curva loxodrômica tem uma grande importância para a navegação, pois ela é efetivamente a curva que um navio descreve para ir de um ponto a outro da superfície da Terra, conservando o mesmo rumo. Sendo assim, responda às questões abaixo. A primeira questão é a seguinte: qual tipo de projeção tem a propriedade para a efetiva representação da loxodrômica em linha reta? Quer dizer, em que projeção essa curva que corta os meridianos sempre com o mesmo ângulo em cima da Terra, nessa tal projeção, será uma linha reta. E a outra questão, valendo 5 pontos, é para se citar 5 características desta projeção onde isto acontece. Então vamos a isso, né? Então, como eu falei a vocês, o candidato tem que ter alguns conhecimentos para elaborar um raciocínio, desenvolvendo até que consiga mostrar essa efetiva representação por uma linha reta da loxodrômica nessa projeção. Então vamos rapidamente ver o que o candidato tem que saber. O candidato teria que saber, né, a equação da reta que passa por 2 pontos. Então ele deve ter aqui um plano, está aqui um plano com os pontos A e C, e esses planos A e C formam um segmento de uma linha reta, e essa linha reta tem uma inclinação de um ângulo alfa com o eixo do X. E forma um ângulo beta com o eixo dos Y. Temos aqui as diferenças entre as coordenadas. O ponto C tem coordenadas x2, y2, e o ponto A tem coordenadas x1, y1. Então a diferença entre as coordenadas aqui é y2 menos y1, repara que faz
fazemos aqui um triângulo retângulo, né, em que esse cateto é y2 menos y1, e esse outro cateto aqui, adjacente ao ângulo alfa, é x2 menos x1. Né? Esse x2 menos x1 é essa mesma medida aqui de cima. Tá? Então, a inclinação, vamos ver a inclinação em relação ao eixo x, sentido anti-horário. Então, essa reta que passa por 2 pontos, vamos considerar essa inclinação em relação ao eixo do x e o sentido positivo de crescimento desse ângulo ser o ângulo, o sentido anti-horário, é como se usa em trigonometria, na matemática em geral. Então, nós temos aqui que a tangente desse ângulo, definição de tangente trigonométrica, né, é o cateto oposto, y2 menos y1, pelo cateto adjacente, x2 menos x1. Está aqui. Então, temos aqui a inclinação da reta em relação ao eixo do x e o sentido anti-horário. De modo que esse y2 menos y1 vai ser igual a esse x2 menos x1 multiplicado pela tangente de alfa. Então, isso aqui é a equação da reta que passa por esses 2 pontos A e C, cujas coordenadas dos pontos y1, x1, y2 e x2 são conhecidas, e essa tangente de alfa, né, é chamada a declividade da reta. Essa é a equação da reta que passa por 2 pontos, como nós a conhecemos na geometria analítica e na trigonometria e assim por diante. O candidato, né, já teria que saber isso. E agora vamos ver a inclinação dessa reta em relação ao eixo y. E o sentido positivo de crescimento do ângulo ser o horário. É como se dá na topografia. Então vemos aqui esse ângulo beta, que ele mede a inclinação, né, a inclinação dessa reta AB em relação ao eixo dos y. Então reparem que tem um triângulo retângulo também aqui, e esse cateto oposto ao ângulo beta é o x2 menos x1, e o adjacente ao ângulo beta é o y2 menos y1. Então a tangente do ângulo beta será o cateto oposto, x2 menos x1, dividido pelo cateto adjacente, y2 menos y1. Então, a equação da reta, esse x2 menos x1, será a tangente de beta vezes y2 menos y1. Então, essa aqui é a equação da reta AC no plano, na topografia, né? Como nós sabemos, no plano topográfico. Então, essa é a equação da reta. Então, o candidato tem que ter essa noção, já apresentando-se para esse concurso. Essa é a equação que dá a linha reta e o sentido de crescimento horário, o sentido positivo do ângulo é o horário. Como lá na loxodrômica, o rumo é medido em relação ao meridiano, a direção norte, né, do meridiano, no sentido horário. Então já temos, ele vai fazer o candidato vai fazer uma relação, né, procurar relacionar essa reta aqui, em que ela é medida assim na topografia, com a inclinação em relação ao sentido positivo com o eixo norte, lá com a curva loxodrômica. A curva loxodrômica, conforme ele diz, ela corta sempre com rumo constante todos os meridianos. Então ela sai aqui é o Equador, corta o Equador aqui num ponto de longitude lambda 0, com um rumo beta, e prossegue com esse rumo constante, cortando todos os meridianos sucessivamente com esse ângulo beta, né, vai formando essa forma, tendo essa forma espiralada em direção ao polo. Né? Então, nós já conhecemos, né, o candidato conhece a equação da curva, a equação da reta, lá na topografia, que representaria essa loxodrômica. E qual seria a equação dessa loxodrômica para ser representada por uma reta? Temos aqui, então,
dois pontos infinitamente próximos dessa reta loxodrômica, esse ponto A e o ponto C. Esse ponto A tem longitude λ1 e tem latitude φ1, e o ponto C tem longitude λ2 e latitude φ2. Então esse é um elemento da curva loxodrômica sobre a esfera. E qual seria a equação dessa curva loxodrômica? Esse ângulo aqui que a curva faz com o meridiano Ebeta, que nós sabemos, e a diferença de longitude entre esses pontos A e C, né, é d lambda, é um infinitésimo, porque esses pontos estão infinitamente próximos. Então repare que nós formamos aqui um triângulo retângulo infinitamente pequeno, que podemos até considerá-lo como plano, tão pequeno que ele é, e é retângulo aqui em B. Temos aqui um cateto BC e o outro cateto AB, como sendo um arco elementar desse meridiano, que passa pelos pontos A e B, e aqui um arco elementar de paralelo, o paralelo dessa latitude aqui do ponto C, que eu chamei de latitude φ para simplificar. Temos aqui, né? Então vamos ver a equação dessa loxodrômica na esfera. A equação natural dessa curva é a seguinte, é que está sendo dada aqui por esse DNA dela. Ó. A tangente desse ângulo beta é constante. Então, a razão entre esse cateto, esse arco de paralelo BC e o arco de meridiano BA é a tangente desse ângulo beta, que é constante, essa tangente é constante. Então essa equação aqui, tangente, essa relação, né, tangente de beta BC sobre AB, é a equação natural, é a equação espontânea da loxodrômica. Então vamos colocar esses arcos de paralelo de meridiano em termos da geometria na esfera, da esfera, né? Esse arco de paralelo BC, o candidato sabe perfeitamente que um arco de paralelo é o produto do raio do paralelo pela diferença de longitude, né, em radianos, que subentende esses dois meridianos que passam pelos pontos infinitamente próximos, B e C. O raio do paralelo é a projeção do raio da esfera sobre o plano do paralelo desses pontos BC. Então, R cosseno φ. Então, o arco BC é R cosseno φ vezes d lambda. BC é R cosseno φ vezes d lambda. E o AB é um arco infinitesimal de meridiano. A diferença de latitude entre esses dois pontos de meridiano infinitamente próximos é dφ. Não desenhei aqui para não sobrecarregar a figura. dφ. Então, esse arco de meridiano, na esfera, um arco de circunferência, é o raio da esfera vezes dφ em radianos. AB é R dφ em radianos. Então, simplificando R com R, nós explicitando aqui com d lambda, ficamos que a tangente de beta será então dφ sobre cosseno φ. Então, reparem que essa simplificação do raio quer dizer que essa curva desenhada na esfera independe do tamanho da esfera. O raio é cancelado. Ela não depende do tamanho da esfera. Seja uma bolinha de ping-pong, uma bolinha de tênis, seja a Terra inteira, a forma dessa curva, a equação dessa curva, que é a loxodrômica, é sempre a mesma. Então essa é a equação da forma diferencial da loxodrômica, né? Então, em relação a um ponto, por exemplo, a um ponto A, vai havendo sempre um incremento de longitude d lambda. Então, esse incremento da longitude d lambda vai ser uma constante multiplicado por essa função. É a função da latitude, dφ sobre cosseno φ. Tá? Então, à medida que o navio, né, ou o avião, ele vai prosseguindo nesse rumo constante, reparem que a latitude vai crescendo, φ,
Imagina que a latitude fosse se aproximando do polo, φ se aproximando de 90 graus. Quer dizer, esse ponto corrente aqui na curva loxodrômica em relação a esse ponto inicial, ele vai se aproximando do polo, de modo que o denominador aqui, né, o φ vai tendendo para 90, o denominador tende para 0, esse d-lambda, que é a diferença de longitude, vai tender para o infinito. Isso quer dizer que a diferença de longitude entre esse ponto corrente e o ponto inicial é infinito. Quer dizer que o ponto corrente fica dando infinitas voltas em torno do polo e nunca alcança o polo. Essa é uma propriedade já assim, descoberta pelo português Pedro Nunes em 1532. Ele foi o primeiro a estudar essas linhas de rumo, que depois foram chamadas loxodrômicas, no seu estudo da Carta de Mariar. E essa primeira noção de limite para o infinito também foi deduzida por ele, que depois foi assim aperfeiçoada, pegada por Leibniz e Newton. Então, homenagem ao Pedro Nunes, cosmógrafo mor da corte portuguesa na época dos grandes descobrimentos. Então temos aqui essa equação diferencial. Como é que nós determinamos a equação da loxodrômica, a equação finita? Ora, temos duas maneiras de resolver a equação finita aqui dessa equação diferencial. É por integração, né? Podemos fazer a integração definida ou a integração indefinida. A integração definida é atribuindo 2 pontos, sabendo as coordenadas φ1 λ1 de 2 pontos e o rumo que essa curva forma com o meridiano, a curva está perfeitamente definida. Essa maneira de determinar a curva, a solução, né, é pela integral definida. E tem também outro processo que é sem considerar os limites de integração, que então é a integral indefinida, cuja solução será o valor lá da integral resolvida mais uma constante. Para resolver essa constante, usa-se a seguinte informação. Essa loxodrômica, quando corta o equador, ela corta numa longitude lambda 0. Então, no equador, a latitude é 0 e corresponde a uma longitude lambda 0. Cada loxodrômica é amarrada pelo ponto em que ela corta o equador, essa longitude lambda 0. Então, com esse lambda 0, quando corta o equador, que o φ é igual a 0, dentre as famílias, as infinitas loxodrômicas que se pode determinar pela integração assim, indefinida, ela fica amarrada por esse ponto aqui ao cortar o equador. Então a constante de integração é calculada e essa curva aqui ficará sendo única. Mas vamos calcular a equação pela integral definida, pelos seus limites de integração. Então a integral de lambda 1 até lambda 2, esses limites desse primeiro membro, vai ser igual à integral de φ1 até φ2 desse segundo membro. Tangente de beta, o rumo é constante. Tangente de beta é constante, ele vai sair do sinal de integração, né? Esse limite da integral do primeiro membro, lambda 1, ele corresponde à latitude φ1, que é a latitude do ponto A. φ1 lambda 1. Analogamente, a do ponto 2, que a longitude é lambda 2, a latitude é φ2. Então, os limites de integração estão jogando, estão casando, tudo direitinho. Então é só resolver essa equação. A integral definida, então, é resolvida assim. A integral de d lambda, a integral de dx é x. Aqui, em vez de ser dx, é o d lambda. Vai ser integral de d lambda é lambda nos limites lambda 2 e lambda 1.
E aqui a integral, o beta constante, a integral de dφ sobre cosseno φ, aqui é que se cobra essa bagagem do candidato. O candidato tem que saber essa integral de cor, que para ele deduzir, pode até deduzir, já pode fazer essa integração. Já houve uma questão, acho que no ano de 2012 ou 2016, da Marinha, que cobrou a equação da lei da projeção de Mercator. Essa integral é da lei da projeção de Mercator. O candidato tem que saber isso. Então, a integral de dφ sobre cosseno φ é logaritmo neperiano de secante de φ mais tangente de φ, ou, fazendo transformações trigonométricas, desse secante de φ mais tangente de φ, fica nessa forma. Tangente de 45 graus mais φ sobre 2, nos limites φ1 e φ2. Então, é só substituir limite superior menos o limite inferior. Então fica aqui lambda 2 menos lambda 1 é igual tangente de beta, e aqui substituir na equação o φ2, log neperiano de tangente de 45 graus, mais φ2 sobre 2, menos o limite inferior. Pronto. Então está aqui a equação dessa curva. Essa é a equação da loxodrômica ali, na esfera. Está ela aí, reparem direitinho aí. Então, o que podemos fazer? Associar esse lambda 2, por exemplo, agora para associar a uma equação de uma reta, né, para ver essa efetiva representação da equação por uma reta. Então, associando a uma linha reta, esse lambda 2 associando a uma abscissa x2, o lambda 1 associado à abscissa x1, esse beta é constante. E esse aqui seria associado a um y2 e esse outro termo associado ao y1. Então essa equação ficaria sendo então a equação da loxodrômica em Mercator, já na equação de Mercator. Ficaria essa equação assim, na equação de Mercator. Tranquilo, senhores? Então só uma curiosidade, reparem só aqui, só para dar só para dar um calorzinho nos terraplanistas, reparem que na Terra esférica, isso acontece na natureza. Se um navio ou um avião sair com um rumo constante, ele vai tender para o polo. E se a Terra fosse plana, não fosse uma esfera, se um navio saísse no plano, com rumo constante, como era plano, sabe lá Deus onde ele ia parar. Ele nunca iria parar no Polo Norte nem no Polo Sul. Então, por aí vocês já estão vendo que no mundo real, a Terra plana não condiz com a realidade. Estão entendendo, senhores terraplanistas? Reparem aqui a loxodrômica. Isso aqui é mundo real. Tá? Então vamos prosseguir aqui o nosso concurso. Que quem entra na Marinha não pode ser terraplanista. Bom, então temos aqui essa equação, é a equação de uma linha reta, como nós já tínhamos visto até no início, fazendo aquela recordaçãozinha. Esse beta é no sentido horário, medido no sentido horário com o meridiano, e fica então o item A satisfeito, que na projeção de Mercator, esse plano aqui fica sendo o plano de Mercator. Na projeção de Mercator, uma reta é a efetiva representação de uma loxodrômica. Pronto, o item A está bonito, está bem definido, bem resolvido. 5 pontos para o candidato, com louvor. E agora o item B, que pede 5 características dessa projeção, que já sabemos que é a projeção de Mercator. Então, uma característica, vou chamar de primeira, é a seguinte: a projeção de Mercator, ela é uma projeção cilíndrica equatorial conforme. Ela não deforma os ângulos. É uma característica dessa projeção de Mercator. Ela não deforma os ângulos. Ela é conforme. Uma segunda característica: os meridianos e paralelos são representados em linhas retas. Com isso,
tem a facilidade de obter os pontos cardeais. Qualquer ponto de uma projeção de mercado, você tira ali duas retas, uma paralela ao eixo Y, outra ao eixo X, temos ali o norte-sul, leste-oeste, temos o nordeste, o noroeste, o sudoeste, fazemos uma rosa dos ventos ali. Terceira propriedade, terceira característica, né? Ela permite uma plotagem rápida de pontos por coordenadas geográficas, que no caso são geodésicas. As geográficas são, a rigor, são as chamadas astronômicas. Essas geográficas aqui são geodésicas. Então elas são plotadas rapidamente na projeção de Mercator pelo X e Y, porque temos lá a transformação de φ lambda X e Y tranquilamente. E a quarta característica é as regiões polares da projeção de mercado são deformadas demasiadamente. E a quinta é dizer, numa aplicação prática, que ela é muito adequada para a cartografia náutica. Então, eu espero que os candidatos que fizeram a prova para a Marinha, Engenharia Cartográfica em 2018, tenham feito uma boa prova e acertado essa questão. Terminamos aqui. Obrigado por terem assistido esse vídeo. Deixem seus comentários. Se são terraplanistas, o que vocês acham? Que a loxodrômica no plano, como é que ela ia chegar lá no centro da Terra, lá no Polo Norte? Deixem outras sugestões que vocês achem interessantes. Compartilhem esses vídeos. E obrigado, pessoal, e até a vista!